Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Áureo. Vamos conversar sobre os 4 principais argumentos das pessoas que não acreditam na reencarnação. Lembrando que a reencarnação, basicamente, é a nossa volta num novo corpo físico para uma nova experiência corporal, uma nova vida. Ela está muito bem explicada na questão 166 de O Livro dos Espíritos, que descreve o processo pelo qual a alma precisa passar por novas experiências reencarnatórias para depurar-se. A reencarnação não é uma novidade trazida pelo Espiritismo. Ela já estava muito bem explicada nas primeiras escrituras sagradas, consideradas sagradas da humanidade, chamados Vedas, que deram origem, influenciaram o hinduísmo, por exemplo. Mas quais seriam esses argumentos? O primeiro deles é: se eu não lembro de outras vidas que tive, portanto, só vivi uma vez. Bom, o esquecimento, ele tem uma função. O esquecimento nos protege psicologicamente. Nós não estamos preparados para lidar ainda com toda essa trajetória que já tivemos. O esquecimento nos ajuda a nos concentrarmos na nossa vivência atual. Imaginem se já soubéssemos as provas que iremos passar, se lembrássemos das nossas histórias prévias com as pessoas que nos cercam, com nossos familiares, colegas de trabalho. Você está convivendo provavelmente com inimigos do passado, com afetos de outras vidas, com novos aprendizados que vocês precisam construir. Então, lembrar de tudo atrapalharia esse processo. E quantos espíritos clamam por este esquecimento, para ter esta sensação de que está começando de novo, começando do zero? A sabedoria divina é infinita, o esquecimento é necessário, mas ele é temporário. Um dia conquistaremos a memória integral de toda a nossa trajetória. Isso é patrimônio de espíritos muito evoluídos. O segundo argumento contrário à reencarnação é o aumento populacional. Segundo essa teoria, a conta não bateria, porque se, por exemplo, há 100 anos atrás havia cerca de 1.800.000.000 de pessoas reencarnadas e hoje já estamos em 7,7 bilhões, da onde viriam todas essas novas almas, se são os mesmos espíritos que estão reencarnando? Esse argumento é facilmente também questionado, porque há muitas moradas na casa do Pai, como dizia Jesus, e os espíritos podem reencarnar em diversos mundos. Este aumento de 6 bilhões de pessoas em 6 anos é explicado pela vinda de espíritos de outros planetas, que muitos estão reencarnando na Terra pela primeira vez. As esferas espirituais, as dimensões espirituais da própria Terra contêm uma população de espíritos muito maior do que a encarnada, o que também ajudaria a explicar a origem de tantos e tantos espíritos que estão reencarnando nestes últimos 100 anos. O terceiro argumento é que Jesus não falou em reencarnação. Bom, se pegarmos, por exemplo, o que está na Bíblia, lembramos do trecho em que Jesus claramente se referia a João Batista como a reencarnação de Elias. E o outro trecho mais claro ainda, quando Jesus explica a Nicodemos, um sacerdote judeu, que foi ver Jesus na calada da noite para não ser visto. E Jesus diz claramente: Nicodemos, não podemos ver o reino dos céus se não nascermos novamente. E ainda diz: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Portanto, uma referência claríssima à reencarnação. Um quarto argumento, de que não haveriam provas científicas da reencarnação. Bom, a ciência caminha cada vez mais para comprovar a reencarnação. Porém, podemos considerar que já existem provas consistentes.
principalmente considerando o relato de crianças que lembram. Geralmente crianças têm essa lembrança mais vívida. Nós adultos temos às vezes reminiscências, aquele chamado déjà vu, que também é conhecido como déjà vu. Você não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Agora as crianças não. As crianças, muitas delas têm recordações vívidas. O pesquisador Dr. Ian Stevenson, num livro de 1997, Reencarnação e Biologia, um clássico do tema, relatou centenas de casos, dos milhares que ele catalogou. Temos também um livro de 2004, do alemão terapeuta Trutz Hardot, Crianças que Viveram Ontem, a Reencarnação Hoje é o nome do livro. Nesse livro tem um relato incrível de um menino israelense que com 3 anos começou a falar coisas estranhas. Ele dizia que havia sido assassinado em outra vida e lembrava o local que ele morava, uma aldeia, um vilarejo. Os pais, com o apoio desse terapeuta, levaram o menino nesse local. Tudo está relatado no livro. Chegando lá, o menino disse o nome que ele tinha naquela vida. E para espanto geral, os habitantes daquele vilarejo disseram que havia um homem que morava ali com aquele nome que estava desaparecido há 4 anos. Pois o menino, além de lembrar tudo isso, ainda lembrou o nome do assassino. E havia realmente um homem com aquele nome vivendo ali, que a princípio negou o crime. No local de sua antiga vivência, as lembranças vieram ainda mais fortes e o menino lembrou o local onde havia sido enterrado o seu corpo físico. Fizeram a escavação e encontraram restos mortais ao lado da arma do crime, o machado. Diante de tantas evidências, o assassino acabou confessando o crime. E para não ficar apenas em relatos de crianças que lembram de outras vidas, temos também exames que se baseiam em ressonâncias magnéticas feitas em pessoas que estavam recordando de outras vidas em sessões com terapeutas especializados. Percebeu-se que as áreas do cérebro ativadas eram áreas relacionadas à memória e à emoção. Portanto, elas estavam realmente lembrando. Se elas estivessem inventando essas histórias, ou criando novas histórias, outras áreas do cérebro, como o lobo frontal, teriam sido ativadas e a carga emocional não teria sido tão intensa. A reencarnação nos traz uma lógica muito grande. Como entender um Deus que é todo amor e misericórdia sem o entendimento da reencarnação? Como entender a diversidade das oportunidades? Como entender as crianças prodígios, por exemplo, que nascem com talentos incríveis? Seriam privilegiados ou seriam espíritos que já trabalharam em várias vidas esses talentos? O conhecimento da reencarnação não é para nos deixar acomodados, muitas vezes falando, deixa para outra vida. Não, ele nos traz também o senso de responsabilidade, como é valiosa essa nossa oportunidade. Muitos espíritos estão querendo reencarnar nesta época. Não sabemos quando poderemos voltar. E é muito difícil, às vezes, conjugar os elementos, as pessoas com as quais você precisa conviver, as experiências pelas quais você precisa passar. Portanto, vamos aproveitar este momento tão importante que estamos aqui. Lembrando também do caso de Silas, um instrutor de André Luiz no livro Ação e Reação de Chico Xavier, que Silas estava há 20 anos no mundo espiritual procurando a sua madrasta, que na última vida ele havia assassinado para ficar com toda a herança. E ele ainda não a havia encontrado. Silas precisava buscar a sua madrasta porque queria traçar planos para reaproximarem-se,
traçar planos de uma nova reencarnação. E é claro que os mentores de Silas sabiam onde ela estava. Porém, esta busca fazia parte do aprendizado, da expiação de Silas. Há 20 anos ele estava nessa busca e não havia previsão de quando ele conseguiria viver esta experiência. Nós já estamos aqui vivendo as experiências mais adequadas ao nosso crescimento. Vamos aproveitar este momento. Para encerrar, gostaria de ler um poeminha sobre reencarnação que está no livro Baú de Casos, do Chico Xavier, pelo espírito Cornélio Pires. Caro Armando, recebi os bilhetes e os recados. Você deseja notícias de alguns dos nossos finados. Não posso dar muitas notas de sentido mais profundo. Falarei de alguns amigos já reencarnados no mundo. Às vezes, nos cemitérios, a gente chora na campa de amados que já voltaram para a terra em nova estampa. Você recorda o Inhozeca que liquidou João Matula? João voltou à casa dele, é o netinho que lhe adula. Por causa de Frederico, suicidou-se o Tonho Prata. Tonho, porém, renasceu, é o bisneto que o maltrata. Outro suicídio de Délio, que morreu por Lia Benta. Délio tomou um novo berço, é o filho que ela amamenta. Por ambição, Antonino arrasou com Dona Luna. Ela nasceu neta dele, a fim de herdar-lhe a fortuna. Tino e Rita promoveram a morte de Adão Ramalho. Adão renasceu com eles, trazendo imenso trabalho. Inhotel acabou com Joana, a não querê-la por nora, mas Joana já reencarnou, é a netinha que ele adora. Morreram 2 inimigos, Tião e Juca da Barra. Agora nasceram gêmeos, vieram irmãos na marra. Desencarnado, Nhogino, que falava mal de tudo, pediu corrigendo a Deus. Em seguida, nasceu mudo. Nosso assunto é isto aí, recordação de finados. É a vida em torno da vida que se expressa por 2 lados. Enquanto estamos na terra, para dizer o que posso, muitas vezes a gente reza em campo que já foi nosso. Obrigado, pessoal, por terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!